tá? Então, ó, vamos tratar aqui, meus amigos, das causas de modificação da competência. Espera aí que eu estou ajeitando aqui que eu escrevi errado. Ó, vamos lá. Causas de modificação da competência. Pelo que nós já vimos até agora, essas causas de modificação da competência são aplicáveis em relação aos critérios relativos de determinação da competência. Porque, dentre as características dos critérios, dos níveis absolutos de competência, matéria, pessoa e função, está a inderrogabilidade. As partes não podem afastar, né? O que nós podemos cogitar de uma modificação da competência é mesmo associado aos critérios relativos, valor da causa e território. Ok? Bom, e aí nós veremos que as hipóteses são, primeira delas, a conexão, como eu tinha lhes adiantado aqui. A conexão, senhores, está prevista em lei no artigo 55 do CPC. Ó, antes disso, deixa eu trazer aqui o artigo 54. Ó, tem um capítulo do Código chamado da modificação da competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou continência. Nós veremos que tem até outros fenômenos além de conexão e continência. Ok? Então fique claro aí que no artigo 54 tem a previsão de que é apenas na competência relativa, como eu lhes dizia. E aí a conexão está no artigo 55. Olha o que o artigo 55 vai nos dizer. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Eu vou adiantar aqui, nesse momento, fazer uma janela, portanto, um parênteses, ok? Vou adiantar aqui um tópico que é desse período ainda, que é da próxima aula, que são os elementos da demanda. Salvo engano, tem até na prova de vocês, salvo engano, tá? Os elementos da demanda são partes, causa de pedir e pedido. Você identifica a demanda por meio desses três elementos. Demanda é sinônimo de ação, tá? Você identifica uma ação, uma demanda, por meio desses três elementos. Partes, causa de pedir e pedido. Não precisa decorar. Nós temos no artigo 337, vai acabar tendo que saber o artigo, né? Mas no artigo 337, parágrafo 2º, nós temos essa ideia. Olha, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, a identidade entre as causas, esses são elementos identificadores da demanda, para que você possa identificar quando há identidade entre as causas, quando na verdade são as mesmas causas, uma é cópia da outra, reprodução. Quando há identidade, tem que ser as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É a tríplice identidade ou a tria idem. Teoria da tríplice identidade ou teoria da tria idem. Esses três elementos têm que ser iguais. Ok? Ok. Falaremos melhor desses elementos a seguir no momento próprio. Vejam o que o 55 está dizendo. Que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum, comunhão, o pedido ou a causa de pedir. Não precisa nem ser os dois. Basta que seja um deles. Mas são três elementos da causa. Percebam logo de início que o 55 nada fala sobre as partes. Não precisa ser as mesmas partes. Então, no caso da conexão, as demandas não são idênticas. O que é importante perceber é isso aqui. Não são demandas idênticas. Porque não tem os três elementos. Porque o dispositivo nada fala sobre as partes.
e o dispositivo diz que basta um deles. Comunhão de pedido ou de causa de pedir. Pode ter os dois em comum? Pode, mas basta um. Ou só o pedido, ou só a causa de pedir, ou os dois. Então a conexão, senhores, ela não é a hipótese de identidade entre demandas, mas de semelhança entre demandas. A situação é de semelhança entre demandas. Você imagina um acidente com um ônibus da 1001. 40 passageiros. É o mesmo fato. Causa de pedir é o fato que deu causa ao pedido. Causa de pedir. É o que te leva a pedir. Todos estavam no mesmo ônibus, no mesmo veículo, sofreram o mesmo acidente, cada um sofreu um dano diferente. Um pode ter cortado o rosto, o outro pode ter só sofrido uma luxação, o outro não sofreu nada. Cada um sofreu um dano diferente. Mas todos foram vítimas do mesmo acidente. Eles podem propor a demanda juntos, um único processo com 40 autores, senhores verão isso no momento próprio, isso se chama litisconsórcio. Como eles podem cada um propor a demanda em separado. Mas ao propor a demanda em separado, pode ser que pela conexão haja a reunião. A conexão determina a reunião dos processos conexos, os processos semelhantes. Qual é a lógica? Para evitar decisões em contraditório. Percebam aqui o que diz o artigo 55, parágrafo 1º. Artigo 55, parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Claro, é para ter uma decisão só, porque as causas são semelhantes. Você imagina se um juiz diz que não teve acidente, o outro juiz diz que teve o acidente, mas a culpa foi do carro que freou e não da 1001. Você imagina se o outro juiz diz que que teve o acidente, a culpa é da 1001. Vejam, 3 decisões distintas. E o Poder Judiciário é um só. O acidente foi um só. Isso não faz bem para o Poder Judiciário, para a qualidade da jurisdição. Então, o que o sistema jurídico quer aqui fazer é reunir os processos para que tenha a mesma decisão. Mas você não vai fazer isso se já teve decisão de algum deles. O processo que já foi decidido, esquece ele já foi decidido. Essa previsão do parágrafo 1º do Código que é de 2015 agora, ele vem para consagrar a súmula 235 do STJ. Súmula 235 do STJ, que diz que a conexão impõe a reunião dos processos, salvo se um deles já foi julgado. Ok? Bom, e aí nós temos a previsão do parágrafo 3º desse mesmo artigo 55, que vai nos deixar muito claro e até amplia essa ideia de conexão. O parágrafo 3º é muito importante. Olha, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar, olha aí, que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Mesmo que tecnicamente não haja conexão, porque não é a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, se houver risco de decisões contraditórias, reúne. É o que o parágrafo está dizendo. Que o mais importante, portanto, que orienta esse instituto é o risco de prolação de decisões contraditórias. Vamos ficar naquele exemplo da 1001. Você imagina que, em razão do acidente, e aí o motorista não sinalizou muito bem, tem que botar o triângulo, esse tipo de coisa, né? Depois do acidente, veio um outro carro descendo a serra aqui de Friburgo, veio um outro carro numa boa, lepto parceiro, e bateu no ônibus. Já é um outro acidente, veja. Esse cara vai a juízo para dizer que o ônibus não sinalizou e que o acidente foi provocado por um dever de sinalização do condutor do ônibus da 1001. Pelo parágrafo 3º, tem que reunir. Não é a mesma causa de pedir, não é o mesmo acidente. Mas você imagina, se naquelas 40 ações propostas em separado, os juízes disseram que teve o acidente. E na decisão daquele cara, fala, não teve acidente na 1001, né? O ônibus não estava lá. Não faria sentido, né? Então, para evitar decisões contraditórias, ainda que tecnicamente não haja conexão, mesmo assim reúne. É isso que o parágrafo 3º está dizendo.
E aí, para encerrar a conexão, uma previsão aqui que eu não tenho muito que me aprofundar, que é o do artigo 55, parágrafo 2º que eu pulei, né? Aplica-se o disposto no caput, quer dizer, também tem conexão, a execução de título judicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Aí não tenho muito o que falar, porque envolve título executivo judicial, título extrajudicial, que é lá de processo civil 4, e as execuções fundadas no mesmo título executivo. Então também tem conexão em sede de execução. É basicamente isso que o parágrafo 2º está nos dizendo. Ok? A segunda modalidade de modificação da competência é a continência. Vejam, a continência ela é um tipo especial de conexão, tá? É uma situação especial de conexão. No código anterior, havia até quem dizia que não tinha sentido ter os dois institutos, porque a continência é um tipo especial de conexão e no código anterior a consequência era a mesma, a reunião dos processos. E era uma exceção, portanto, a perpetuação da jurisdição. Se o teu processo vai sair para ir para o outro juízo, está excepcionando. E aí sairia tanto pela conexão quanto pela continência. Hoje em dia, a continência pode gerar a modificação da competência, como a continência pode gerar a extinção do processo. Então agora faz sentido entender o que é a continência. Ok? Então vamos lá. O que é a continência? Em primeiro lugar, sem ser no sentido técnico processual, o que é a continência? É uma relação de algo conter outra coisa. Continência é uma relação de conter. Então nós temos o continente e o contido. A relação entre o continente e o contido é de continência. Então a relação que há entre o Brasil e a América do Sul é de continência. Porque o Brasil está contido na América do Sul. Como é que se chama mesmo? Continente. A América do Sul é o continente. Continente é a porção maior. Contido é o menor. A relação que há entre o continente e o contido é de continência. Então é isso. Então já dá para ver, nós temos uma relação entre demandas. Demandas que não são absolutamente iguais. Demandas que são semelhantes. Nós teremos uma demanda continente maior e uma demanda contida menor. Qual é a relação que se estabelece entre demandas que são próximas, semelhantes, e uma é maior que a outra? Justamente o que vamos pegar o 56 antes, então, para entender. A previsão está no 56, tá? A continência está no 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir. Lembra-se que para ser tudo igual, tríplice identidade, os três elementos. Aqui tem identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então nós temos uma ação que tem as partes A e B, a causa de pedir X, e o pedido, vou fazer assim, ó. Então aqui, ó, ação 1 tem as partes A versus B. A causa de pedir X, um fato X qualquer. E tem o pedido 1, dano material. Essa é a ação número 1. Aí vou colocar aqui embaixo a ação número 2. Na ação número 2, tem as partes A e B também. Identidade entre as partes. A mesma causa de pedir. Causa de pedir X. Um fato lá, o mesmo acidente. E no pedido, dano material e dano moral. Dano material mais dano moral. Essa aqui é a continência. Vejam que as demandas não são idênticas, porque o pedido da ação 2 é parcialmente diferente do pedido da ação 1. Então não tem a tríplice identidade. Quanto ao dano material, até foi. Mas o que diferencia a ação 2 da ação 1? A ação 2 tem tudo que a ação 1 tem e mais o dano moral.
Então a ação 2 contém a ação 1. A ação 2 engoliu a ação 1 e tem algo mais. A ação 2 é continente e a ação 1 está contida na ação 2. E aí qual vai ser a solução? A solução está no artigo 57. Eu vou tentar adiantar aqui para os senhores. Vejam bem, se o que foi proposto em primeiro lugar for a ação maior, a ação menor que vem depois não acrescenta nada, né? Então a consequência é colocar fim à ação menor. Se a ação que foi proposta em primeiro lugar foi a ação menor, a ação contida, a ação que vai ser proposta depois, que é a ação maior, a continente, ela acrescenta algo. Nesse nosso caso, o dano moral. Se você extinguisse a segunda ação, você não julgaria o dano moral. E o judiciário não pode deixar de julgar. Lembra da característica da inafastabilidade? Então, quando a demanda maior, quando a demanda continente é proposta depois, ela acrescenta algo. Se ela acrescenta algo, você não pode acabar com ela. E aí você vai reunir. Olha o que o 57 diz, então. Quando houver continência e a ação continente, a maior, lembra da América do Sul, continente. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Nessa primeira hipótese, a primeira demanda proposta foi a ação 2. E depois o cara propõe a ação 1. Não me pergunte por quê. Não entre nessa neura de tentar entender por que faria isso. O cara fez. O cara propôs primeiro uma ação. O cara propôs uma ação. A parte A propôs uma ação contra a parte B, com base no fato X, pedindo dano material e dano moral. Depois, a mesma parte A foi a juízo contra a parte B, com base no mesmo fato X, pedindo só dano material. Acrescentou alguma coisa? Não. A segunda demanda, a demanda contida, é uma reprodução da primeira, então. Ela tem uma parcela da primeira. Você coloca fim a ela. Então, na primeira parte, a ação 2 nossa ali foi proposta primeiro. Depois o cara propôs a ação 1. O juiz olha para a ação 1 e fala assim, cara, isso é inútil. Tudo que você pediu na ação 1 já está na ação 2. Ele rasga a ação 1. Ele julga extinto sem resolução do mérito. E a parte final diz assim, ó, caso contrário, qual é o caso contrário? Quando a ação continente é proposta depois. Quando a ação maior vem depois, ela tem algo a acrescentar. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Você imagina que a ação 1 caiu na primeira vara civil e o cara propõe a ação 2 cai na 8ª vara civil. O que vai acontecer? A ação 2 tem algo novo, né? É a ação continente, tem um dano moral. O que vai acontecer? Vai reunir no mesmo lugar. E que mesmo lugar é esse? Tanto na conexão quanto na continência, a reunião das ações se dá no juízo prevento. Tanto na conexão quanto na continência, a reunião das ações se dá no juízo prevento. Artigos 58 e 59. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado, far-se-á, será feita no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Identificou-se a conexão, reúne no juízo prevento para decisão conjunta. Identificou-se a continência, naquela hipótese da continente ser proposta depois, reúne para que sejam decididas simultaneamente no juízo prevento. E qual é o juízo prevento? Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Ou seja, é prevento o juízo que recebeu a primeira demanda. É prevento o juízo que recebeu a primeira demanda. Um critério objetivo, impessoal. Podia ser o juiz mais bonito, o juiz mais alto, né? Não faria sentido, seria um critério subjetivo. A lei preferiu colocar acertadamente um critério objetivo. Para fechar essas hipóteses de modificação da competência, que eu falei que não são apenas essas, nós já vimos as outras, tá? É só para deixar o caderno de vocês o mais organizado possível. Uma terceira hipótese
de modificação da competência é a inércia. É a inércia. O fenômeno da prorrogação de competência relativa, lá do artigo 65 do CPC. O artigo 65, que nós já trouxemos aqui, ele prevê a possibilidade de prorrogar a competência pela inércia do réu que não alega em preliminar de contestação. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, e nós já falamos largamente disso aqui, né? A competência relativa é um vício sanável, corrigível, fixado no interesse das partes e tudo mais. Por fim, eu tinha prometido aos senhores que nós trataríamos em separado. Uma quarta hipótese de modificação da competência é o foro de eleição, a eleição de foro mediante uma cláusula. E isso está previsto no artigo 63. No artigo 63 do CPC, os senhores vão encontrar a previsão. Eu vou trazer logo ele todo de uma vez, que aí a gente já poupa um certo tempo. Estamos no limite aqui. Artigo 63, caput. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. Leia-se, competência relativa. Elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Por quê? Porque são normas, porque em se tratando de critério relativo, são normas derrogáveis, fixadas no interesse das partes, natureza relativa, portanto. Ok? Agora vejam, a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito. Então o primeiro requisito é que tem que ser o documento escrito. Não adianta, não, nós pactuamos oralmente. Não pode. Tem que ser escrito, porque você está excepcionando a lei. Está excepcionando o artigo 46, que é foro do domicílio do réu, né? Então tem que ser por escrito. E aludir expressamente a determinado negócio jurídico. A cláusula de eleição de foro deve ser específica, portanto. As partes não podem pactuar numa cláusula que toda e qualquer discussão que elas venham a ter sobre qualquer hipótese dali para frente será competente o foro da comarca X. Não pode. São as discussões relativas àquele contrato, aquela hipótese específica. Não pode ser genérico, tem que ser específico. Parágrafo 2º. O foro contratual, a eleição do foro, obriga os herdeiros e sucessores das partes. Eu pactuei que o foro vai ser São Gonçalo. Eu venho morrer, minha mulher tem horror de São Gonçalo. Ela fala, não, eu não estou obrigada, não. Foi aquele traste que falou que é para São Gonçalo. Não, ela tem que ir, porque, né, sucessão pega o bônus e o ônus. Parágrafo 3º. Foi aquela hipótese excepcional que eu lhes disse. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Calma. Por que é uma exceção? Porque nós vimos que a incompetência relativa, pela súmula 33 do STJ, não pode ser reconhecida de ofício. Depende de manifestação da parte. Mas nessa hipótese aqui específica, o juiz pode sim, de ofício, reputar ineficaz a cláusula. Então veja que não é a causa de inexistência, a cláusula está lá, ela existe, todo mundo está vendo, e não é hipótese de invalidade. O juiz não invalida o contrato como um todo, nem invalida. Ele somente diz que não vai produzir efeitos. É ineficaz. Ele diz assim, comigo não. É ineficaz. E quando que ele vai reputar ineficaz? Quando ele entender que há uma abusividade. Há uma disparidade entre as partes. Cuidado. Cuidado, porque antes, a jurisprudência anterior que ensejou esse parágrafo fazia menção a contratos abusivos em relação de consumo. Abusividade em relação de consumo. Em contratos de adesão, um grande exemplo. Não é apenas nessa hipótese. A previsão ficou mais ampla. Ele não fala relação de consumo, ele não fala em contrato de adesão. É qualquer situação que o juiz repute abusiva a cláusula.
Tá? O único requisito é o juiz entender que a cláusula é abusiva. E uma outra observação é que também é um dispositivo excepcional porque coloca um prazo para o juiz. A exceção, essa é uma hipótese excepcional, na qual o juiz pode reconhecer de ofício, mesmo que ninguém tenha falado, a ineficácia de uma cláusula que elegeu um foro. Então as partes pactuaram, o réu tem domicílio em Nova Friburgo, as partes pactuaram que a demanda seria proposta em Porto Velho, Roraima. Aí o juiz olha e fala assim, ah, cara, isso aqui tá meio abusivo, tô achando isso aqui abusivo. Uma disparidade entre as partes, tô achando isso aqui abusivo, para mim teve vício na manifestação de vontade, para mim vai ser ineficaz. Então se eu tô achando ineficaz como juiz, tá, o juiz Roraima pensando, né? Se eu tô achando ineficaz, eu vou me declarar incompetente para que eu mande lá pro foro do domicílio do réu em Nova Friburgo. O juiz pode fazer isso? Pode, é uma hipótese excepcional. Mas o juiz pode fazer isso em qualquer momento no processo? Não. Aqui é uma hipótese excepcional na qual o juiz pode conhecer de ofício, mas é até um certo momento. Olha como é que começa o dispositivo. Antes da citação. Então o juiz pode conhecer de ofício, é excepcional, mas só no começo. Porque depois da citação, se ele não declarou ineficaz o juiz, ele citou o réu, aí tem que esperar ver o que o réu vai fazer. Porque aí vai prevalecer a vontade das partes. Quer ver? Parágrafo 4º. Uma vez citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Sob pena de preclusão e prorrogação da competência e correção do vício. Ok? Fechamos aí as causas de modificação da